Ó, pessoal, na aula passada a gente estava olhando, a gente estava vendo, né, que as placas tectônicas, elas têm diversos movimentos, né? As placas tectônicas são movimentadas pelos movimentos, pelas correntes de convecção, né? E esses movimentos fazem com que essas placas tectônicas ou colidam ou se afastem, né? Certo? Esses são os dois principais movimentos que essas placas tectônicas podem fazer. Ó. Então a gente consegue observar nesse mapa aqui que o nosso planeta como eu falei na aula passada, é como se ele fosse uma casca de ovo, como se fosse você tivesse colocado um ovo para cozir, né? E para você tirar esse ovo, você tem que quebrar toda a casca, né? Deixar toda a casca toda quebrada para conseguir tirar com a mão. A nossa crosta terrestre é como se fosse essa casca de ovo toda trincada, toda quebrada. E cada pedacinho desse quebrado é chamado de placa tectônica, né? Ó. Certo? Só que diferente do ovo, essas placas, esses fragmentos, né, da crosta terrestre, elas se movimentam, certo? Elas conseguem se movimentar a partir dessa força aqui, né, ó, da corrente de convecção que acontece no manto. A gente explicou, né, como é que ela é formada, na diferença de calor mais frio para mais quente, faz esse movimento circular, ó, e faz com que as placas tectônicas elas se movimentem, certo? E um dos primeiros movimentos que a gente vai ver, que a gente vai rever, né, é o limite divergente, certo? Esse limite divergente faz com que as placas tectônicas se afastem, né? O próprio nome já está falando, né? Divergir. Então, o movimento da placa, né? O movimento interno, faz com que essa placa tectônica, ó, ela vá para um lado e essa outra placa tectônica aqui, ó, ela vá para o outro lado, ó, certo? E pessoal, isso daqui... Ah, professor, por que eu não consigo ver quando acontece um terremoto, né? Por que acontece um terremoto? O terremoto é justamente a evidência que essas placas tectônicas elas estão se movimentando, certo? Elas estão se mexendo. Então, quando acontece um terremoto e a população consegue sentir esse terremoto, isso é uma evidência que essas placas estão em movimento, né? E por que a gente não consegue sentir, né? Por que eu não consigo ver? Professor, eu nunca vi eu nunca vi na televisão, em documentário, essas placas se afastando a ponto de formar isso daqui, ó, a ponto de formar um oceano. Por que eu não consigo ver isso, né? Eu não consigo ver isso ao vivo, né? Não consigo ver isso numa filmagem. Porque isso aqui, pessoal, ela acontece em idade geológica, certo? Quando uma placa ela se movimenta, ela pode se movimentar uns 3 a 5 centímetros por ano, certo? Que é mais ou menos o que a América do Sul está se afastando da África, de 3 a 5 centímetros por ano. Então, de 3 a 5 centímetros por ano, a gente, na idade da gente, né, a gente vive mais ou menos de 70 a 80 anos, a gente não vai conseguir ver uma diferença muito grande. Mas na idade geológica, né, na idade da Terra, ao passar de 10 a 15 milhões de anos, 3 a 4 centímetros por ano faz uma diferença grande, né? Depois de 10 milhões de anos, 15 milhões de anos, esses 3 a 5 centímetros vão formar isso daqui, ó. Certo? Vão formar um oceano. Então, o oceano que a gente conhece, ele nasce a partir disso daqui, ó. A partir do afastamento de duas placas tectônicas, ó. As placas elas vão se afastando, certo? E com o tempo, ó, essas placas vão a água, né? Ela chega aqui nessa parte mais baixa do limite dessas placas tectônicas até formar um oceano, certo? Esse é um dos motivos que existe água no oceano. Por que a água está naquele local, né? E formou um oceano? Porque aquela parte é sempre a parte mais baixa do planeta. Ó, a gente consegue observar, ó, que quando as duas placas estão se afastando, essa parte mais baixa aqui, onde a crosta terrestre, uma nova crosta está se formando, ela é mais baixa. Então é por isso que o rio, a grande maioria dos rios, elas desaguam no oceano. Porque que o rio sempre, na maioria das vezes, né, em 99% dos casos, o rio ele vai correr para o oceano.
Por quê? Porque o oceano é a parte mais baixa, né? A lei da gravidade, né? Que eu acho que o professor José já falou para vocês. A gente pode ver esse exemplo quem mora numa rua, numa parte mais alta e na parte mais baixa, né? Tipo, se está chovendo, eu moro na parte mais alta da rua, eu consigo ver a água escorrendo pela rua até chegar na parte mais baixa. Isso acontece, ó, com os rios também, ó. Os rios, eles podem se formar na parte mais alta, mas eles sempre vão desaguar na parte mais baixa, ó, que aqui no caso seria o oceano. Então o oceano, ele vai se formar a partir disso, ó, a partir do afastamento das placas tectônicas, e a água com o tempo, né, vai correr para esse lado mais baixo, e as placas continuam se afastando ao decorrer dos milhões de anos até se formar um oceano, ó, certo? Aqui, ó, digamos que aqui é a placa sul-americana, certo? Aqui é a placa onde o Brasil está. E aqui seria a placa africana, certo? As duas placas vão se afastando. Qual seria o nome desse oceano aqui, pessoal, que foi formado? Alguém sabe dizer o nome desse oceano? Que está entre o Brasil e a África. E aí, pessoal, vocês já tomaram banho nesse oceano aí, não? Alguém lembra? Atlântico? Oceano Atlântico, certo? Então, se eu for lá para a prainha, se eu for ali para Breolândia, se eu for ali para a Praia do Futuro, eu estou tomando banho nas águas do Oceano Atlântico, certo? Que é justamente... Não sei se vocês, quando eram crianças mais novos, né, já tiveram essa ideia de, se eu for construir um barco, ou se eu for nadando, né, eu chego lá na África. Se você for tiver resistência, né, e conseguir nadar alguns meses, você consegue chegar lá na África. Mas é justamente isso, pessoal. Quando as placas estão se afastando, ó, elas vão se formando, vai sendo formado, né, um novo oceano, certo? A partir desse movimento do manto, né, que a gente viu na aula passada, ó, certo? Através das correntes de convecção. Aqui mostra, ó, isso aqui é lá na África, certo? Na África, a África literalmente ela está se dividindo em duas. Lá está se formando uma nova placa tectônica, está se formando um novo oceano, né? Devido ao separamento de duas placas tectônicas que começaram a se formar lá na África, certo? Então, ó, lá na África, a gente consegue ver o nascimento de um oceano. Ó. O oceano ele vai começar a se formar devido a essa rachadura aqui. Ó. Então, essa placa aqui ela está nesse sentido, se afastando, e essa placa aqui mais ao fundo está no outro sentido, certo? E a gente não vai ver esse oceano, né? Porque isso é nos milhões de anos. Então, eu acredito que daqui 10, 15 milhões de anos, se afastando 3, 4 centímetros, a gente consegue ver esse oceano aqui sendo formado. A gente não, né? Quem tiver vivo para as futuras gerações, né? Para visualizarem isso daqui. Mas isso daqui, ó, a gente vê o nascimento de um oceano. Ó. A gente vê que essa parte aqui, ó, é sempre mais baixa, né? Ó, porque isso aqui é a nova crosta terrestre se afastando. Porque aqui, ó, quando uma placa se afasta da outra, essa parte aqui, ó, estava no interior do planeta, certo? Era literalmente magma, né? É o material que sai do vulcão. E essa parte aqui ela vai se resfriando aos poucos, ó, e vai formando uma nova crosta terrestre, certo? Um outro tipo de movimento, pessoal, um outro tipo de movimento é convergente, né? Só que esse acontece entre placas que estão no mar, certo? Entre placas oceânicas. Aqui mostra um exemplo de como foi formado o Japão, ó, certo? Duas placas oceânicas, elas entraram em colisão, ó. Isso aqui é literalmente um exemplo que é bem fácil de ver. É tipo quando um carro ele bate num poste, ou ele bate numa parede. O que acontece com o capô do carro, né? Na hora que o carro bate na parede, o capô do carro ele sobe, né? Por quê? Porque a parede ela é mais resistente, certo? Ela é mais resistente e o carro não, certo?
Então, quando o carro bate na parede, o capô do carro ele sobe. Isso aqui é mais ou menos o que aconteceu no Japão, na formação do Japão, ó, certo? Essa placa aqui, ó, a placa Euroásia, quando ela colidiu com a placa Pacífica, essa placa aqui ela se rugou, ó. Ela era menos densa, né, que a placa Pacífica, e essa placa aqui ela meio que se rugou. E isso fez com que essa parte aqui do oceano ela subisse, ó, e ficasse acima do nível do mar e formasse o Japão, certo? Então o Japão ele foi formado a partir dessa colisão dessas duas placas tectônicas, ó, certo? E aqui é a força do Japão, né? Aconteceu mais ou menos isso daqui, ó. Isso aqui, pessoal, é o que acontece no continente, certo? Quando duas placas continentais elas colidem, elas formam as cadeias de montanhas, certo? Ah, professor, então o Monte Everest lá, né, que é o ponto mais alto do mundo, ela aconteceu desse jeito aí que o senhor está mostrando? Aconteceu desse jeito, certo? As cadeias de montanhas, elas vão se formar a partir da colisão entre duas placas tectônicas. Se acontecer no mar, duas placas tectônicas colidirem, vai formar uma ilha, né? Como aconteceu lá no Japão, certo? Então, vai formar um arco de ilhas, como é o caso do Japão, né? Porque o Japão não é só uma ilha. E se acontece no continente, de duas placas colidindo, duas placas continentais, vai formar uma cadeia de montanhas, certo? Aqui é o caso do Monte Everest, né? Ó. O Monte Everest ele vai acontecer devido à colisão de duas placas tectônicas. Ó. Vou mostrar aqui para vocês na formação do Himalaia. Ó. Como a gente viu lá nas primeiras aulas, né, na aula passada, há milhões de anos atrás, no nosso planeta era só uma massa de terra, né? Era um megacontinente chamado Gondwana. E com o decorrer dos milhões de anos, né, com o movimento lá, o movimento de convecção, essas placas tectônicas elas vão se afastando, se colidindo. Ó. Isso no decorrer dos milhões de anos. Ó. Ó, eu queria que vocês reparassem nessa placa aqui. Ó. Essa placa aqui é a placa indiana. Ó. Olha de onde é que ela saiu. Ela estava aqui próximo da África. Ó. Ela estava próximo aqui da África, né? Aqui é a ilha de Madagascar. Essa placa aqui, ó, preste atenção nessa placa. Ó, ela girou e subiu. Aqui é a atual Índia, pessoal. Ó, quando colide, ó, o impacto é tão forte, ó, que é formado a cadeia de montanhas do Himalaia. Para vocês terem ideia que esse impacto aqui foi tão forte que atualmente o Everest ele continua crescendo, certo? Ele continua aumentando. Ele aumenta de cerca de 5 a 10 centímetros por ano. Para vocês terem uma ideia do impacto de uma colisão entre uma placa e outra, certo? Então, essa placa aqui, essa placa indiana, ela continua ainda empurrando a placa euroasiática, certo? Ela continua empurrando essa placa a ponto de o Monte Everest continuar aumentando, certo? Então, a gente consegue ver. Então, essa é uma das consequências que a gente consegue ver na natureza. Ó. Então, se duas placas elas estão colidindo, a gente consegue ver a cadeia de montanhas, né? A cadeia de montanhas mais recente é quando duas placas estão colidindo. E quando duas placas estão se afastando, ó, como se afastou aqui a placa sul-americana e a placa africana, ó, aqui é o começo do Oceano Atlântico. Ó, e com o tempo o Oceano Atlântico vai ficando maior, vai ficando mais distante. Ó. Certo? E aqui o afastamento das placas. Certo, pessoal? Aqui, ó.
é um exemplo também de formação de cadeias de montanhas, né? Tem uma cadeia de montanha que foi formada aqui no Chile, né? Aqui no Chile, ó. Por quê, ó? Porque a placa de Nazca, ela está colidindo com a placa sul-americana, ó. Certo? Por isso que existe essa cadeia de montanhas, ó. Então essas cadeias de montanhas mais recentes, né, entre aspas, porque são comparada com a idade da Terra, a Terra tem 4,6 bilhões de anos, então uma cadeia de montanhas que tem 10 milhões, 15 milhões de anos, ela é considerada uma cadeia de montanhas recente, né? Uma cadeia de montanhas jovem. Lá na África, ó, a gente consegue ver essa divisão aqui, ó. Isso aqui que eu mostrei, isso aqui, essa foto aqui, ó, acontece nessa parte aqui da África, ó. Aqui no centro da África, ó, ela tá se formando. Duas placas tectônicas estão em sentidos opostos, ó. Essa parte dessa placa aqui, ela está nesse sentido, e essa outra parte aqui está em outro sentido, ó. Então, daqui a alguns milhões de anos, essa parte aqui da placa tectônica vai começar a se formar um novo oceano, ó. Já se formou um lago lá, certo? Um lago devido a esse afastamento, mas daqui a alguns milhões de anos, essa parte aqui da África vai se desprender, ó. Essa parte aqui que é chamada o chifre da África, né? Que tem essa península aqui, ó. Então, nos livros de geografia, a gente conhece isso aqui como o chifre da África, certo? Se separando. E, pessoal, um outro movimento que a gente conhece é esse movimento aqui, ó, que é o limite transcorrente e o limite ou limite transformante, né? Pode ser chamado, a gente pode encontrar nos livros ou transcorrente ou transformante, que essas duas placas, elas nem estão se afastando e elas nem estão colidindo, certo? Essas placas, elas estão em sentidos opostos. Aí eu lembro que lá no ano passado a gente até falou sobre o filme San Andreas, né? O filme lá do The Rock, que fala um pouco dessa placa, né? Da placa do São Francisco, a placa San Andreas, que ela mostra que existem terremotos lá, certo? Esses terremotos acontecem porque as placas estão se movimentando, mas elas nem estão se afastando, nem estão colidindo. Ó. Elas estão em sentidos opostos. Ó. Aqui mostra mais ou menos a foto, né? Ó, que a gente viu ano passado. A gente até viu qual seria a placa que tinha se movimentado aí, pessoal. Qual é a placa que vocês acham que se movimentou? Foi essa placa aqui de cima ou foi essa placa aqui de baixo, ó, que tem um carro? O que vocês acham? Alguém lembra? Alguém tem alguma ideia? Vocês conseguem visualizar que que está diferente as duas placas? Dá para visualizar, Sim. pessoal? Dá para ver, né, que a rua aqui, ó, o carro vinha aqui na rua, de repente, essa rua aqui está mais em cima, né? Ó. Só que o que a gente não consegue saber é qual foi aqui, foi para um lado ou para o outro, ou as duas podem ter se movimentado, né? Pode ser que as duas tenham se movimentado. Aí nessa foto dá para a gente perceber o tamanho da força, né, que movimenta uma placa tectônica, porque olha o tamanho desse bloco de terra, né? Ó. Como é que uma força interna do nosso planeta... Você falou que bateu e a bicha subiu? Não, essa daqui é o movimento transcorrente. Esse é um movimento que elas nem batem e nem se afastam. Elas fazem o movimento deslizando. É como se ela deslizasse. Uma foi para um sentido e a outra foi para outro. Certo? Ela nem colidiu e nem se afastou. Essa aqui ela pode ter vindo para esse sentido para baixo. E essa outra placa aqui, ó, ela pode ter ido aqui para esse sentido. Ó. Certo? Mas ó, olha o tamanho da força que tem que ter no planeta para conseguir, não é nem quebrar, né? Mas para conseguir fazer essas placas se movimentarem, certo? Então, o tremor de terra, né, o terremoto, é meio que um sinal para a gente saber que essas placas estão se movimentando, certo? Não sei se vocês já assistiram o filme San Andreas. No filme San Andreas, o terremoto sempre vai acontecendo mais forte que o outro. Isso, na vida real,
certo? Na vida real não tem como acontecer na velocidade que aconteceu no filme, né? Que é na sequência de dias. Mas o que pode indicar um grande terremoto? É quando acontecem pequenos tremores. Isso acontece. Acontece pequenos tremores de terra, certo? No Japão é muito comum isso acontecer, né? Acontece pequenos tremores de terra e de repente aconteceu um tremor maior. Então é justamente por isso. Quando acontece um tremor de terra, deixa eu apertar aqui, ó. Certo, pessoal? Quando acontece um tremor de terra, a maioria das vezes a gente consegue prever, certo? O cientista consegue prever que vai acontecer um tremor maior. Por quê? Porque os tremores menores, eles dão esse aviso, certo? Então, quando está acontecendo, vai acontecer um mais forte, como aconteceu lá no Japão, né? Não sei se vocês viram no jornal. Ontem fez 10 anos daquele tsunami que aconteceu ali naquela região do Japão, certo? Por que aconteceu aquele tsunami? Porque teve um tremor de terra entre duas placas oceânicas, né, dentro do mar, e esse tremor, essa onda de impacto desse tremor, gerou aquele tsunami, certo? E aquele tsunami meio que devastou, né, aquela região, aquelas cidades ali próximas, aquelas cidades onde foram impactadas. Então, no raio de 10 quilômetros ali, aquele terremoto nem aconteceu no Japão em si, né? Nem aconteceu na parte, no continente onde fica o Japão. Ele aconteceu no mar, certo? E aquele tremor fez com que gerasse um tsunami e esse tsunami devastasse uma parte do Japão, certo? Aí, pessoal, eu pergunto para vocês, aquela velha pergunta, né, que eu acho que alguns professores já falaram para vocês. Por que no Brasil não tem terremotos? Acho que eu até perguntei ano passado para vocês. Vocês lembram por que no Brasil não acontece terremotos como acontece no Japão? Alguém sabe dizer? É porque a gente vive em cima de uma placa tectônica. Exatamente isso. Não é nem ser em cima. A gente está no centro de uma placa tectônica, certo? A gente está bem no meio de uma placa. Ó. Então, onde é que vai acontecer os tremores de terra? Ou os tsunamis, né? Onde é que vai dar origem aos tsunamis? É bem nesse encontro dessas placas, né? Ó, essas linhas vermelhas aqui, ó, é o encontro dessas placas tectônicas, ó. Então, por que no Japão existe tantos tremores de terra? Olha onde é que o Japão está. O Japão ele está bem no centro aqui, ó, de 3 placas tectônicas. Ele está no encontro, ó. Ele está no encontro dessa placa aqui, ó, a placa pacífica. Ele está no encontro dessa placa aqui, ó, a placa das Filipinas, e ele está aqui no encontro da placa euroasiática, certo? Ele está bem no meio de 3 placas, ó. Então, se uma dessas placas aqui se movimenta, o Japão é o primeiro país a sentir, né? Ó. Olha a proximidade que ele está, essas 3 placas, certo? Então é bem diferente, né? Isso aqui é o Círculo de Fogo do Pacífico, né? Olha a diferença que a gente está aqui para o Brasil. A gente mora bem próximo aqui, né, dessa parte mais ao nordeste da América do Sul. E a gente está relativamente, né, seguro, né? Que olha a diferença do Brasil, aqui do Ceará, para o Japão, né? Certo? Então, é justamente por isso que nessa região aqui do Brasil, a gente não sente tanto tremor de terra, a gente não sente tanto terremoto. A não ser que aconteça um tremor, um abalo sísmico de força tão grande aqui no encontro dessas 2 placas aqui no Oceano Atlântico, que esse tremor de terra a gente consiga sentir aqui no Brasil, certo? Sentir a ponto de derrubar. Tem em alguns locais, eu não sei se o pai de vocês, a mãe de vocês já falaram, que de vez em quando aqui no Ceará acontecem uns tremores de terra. Certo? De vez em quando aqui no Ceará a terra se mexe, literalmente a terra tem um tremor, certo? Mas isso não tem a ver
tem a ver com as placas tectônicas, mas essas placas tectônicas que a gente chama de falha geológica, certo? Essas falhas geológicas, elas ocorreram há milhões de anos atrás. O que seria uma falha geológica? Quando uma placa, pessoal, ela se separa da outra, certo? Por exemplo, existem duas placas aqui. Quando ela se separa da outra, com o tempo, quando elas vão se afastando, elas não são cortadas como se fosse a gente cortando na faca um pedaço de bolo, né? Ela não fica perfeita uma placa sendo dividida com a outra. Quando ela se afasta, ela fica meio que como se fosse uma madeira, como se fosse uma porta sendo quebrada. Quando ela se afasta, ela meio que fica literalmente com falhas, né? Ela fica toda cheia de linhas e toda quebrada, principalmente nas bordas. E essas falhas aqui, ó, a força é tão grande que essa falha interna do nosso planeta, ela chega nesses continentes, certo? Então, se movimenta uma placa tectônica, esse abalo sísmico, ele pode correr por essa falha geológica. E essa falha vai tremer também, certo? Mas isso não acontece em todo o continente. Vai acontecer onde essa falha está passando. Essa falha também, pessoal, pode ocorrer a partir de antigas placas tectônicas, certo? Essas placas aqui, essa força interna do nosso planeta, ela não aconteceu nos últimos 20, 30 milhões de anos, não. Essas placas tectônicas, elas aconteceram durante toda a vida do nosso planeta, certo? A dinâmica do nosso planeta, ela sempre ocorreu, certo? Ela sempre vai ocorrer. E essas placas tectônicas, qual é a tendência? A tendência é que daqui a alguns milhões de anos, os continentes eles se aproximam e se afastem tanto que vão dar origem a outros continentes, que é o que está acontecendo lá na África, certo? Beleza?